Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Sem dúvida, Marden, sendo conterrâneo, o compromisso dele aumenta, né? Isso aí não tenho nenhuma dúvida. Mas boa tarde aos ouvintes, internautas e telespectadores, boa tarde o amigo Marden, Rafael Oliveira, Marçal, toda a equipe do Jornal Integração, e fazendo o início desse programa com essa, né, aliás, você já tinha falado, né, mas é importante que nós tenhamos um conhecimento maior. Eu não conheço, né, assim, mais de perto, quem são os familiares, né, do André Costa. André Costa Santos ou André Santos Costa? Não, acho que na notícia fala André de Costa Santos, ele é Santos também. Eu até me lembrei, rapaz, será que ele é parente de Agenor Albano dos Santos? Quando o deputado Danilo me deu essa notícia, dizendo que era de Itapajé, eu digo, rapaz, então deve ter algum grau de parentesco com o nosso amigo Agenor Albano dos Santos e o Albano também, Albano, né, que também é Santos, nosso amigo da Coels. Mas é importante, ele é um profissional novo, 38 anos, tem uma experiência, tem 17 anos, né, de polícia, entre civil e federal, e é uma pessoa extremamente preparada, né? Então, vamos torcer, né, principalmente porque nós precisamos de um bom profissional à frente da Secretaria de Segurança e porque é nosso conterrâneo, né? Pelo menos as informações que nós temos são estas. Espero que se confirmem, né? Eu não tenho assim, eu até pedi para você para fazer uma pesquisa, quem seria as pessoas, o familiar, porque às vezes sai cedo daqui, né? Ele deve ter saído daqui novinho, ele conta até a história que passou por dificuldades no início, né, da vida dele, era uma pessoa pobre, mas graças a Deus e à educação, ele conseguiu crescer, superar, e hoje está voltando ao nosso estado para assumir um dos cargos na área de segurança mais importante, que é exatamente o secretário de Segurança Pública, no momento em que o Brasil vive um dos maiores, né, caos, né, no que se refere à área, principalmente a área de presídio, né? A área de, não seria nem de segurança, aí seria da Justiça. Secretaria de Justiça. Seria mais ligada à Secretaria de Justiça, que também teve uma mudança. Você sabe, saiu Hélio Leitão e entrou Socorro França, que fazia parte da controladoria, né, da polícia. Interessante, nós vamos já falar sobre esse assunto mais detalhadamente daqui a pouquinho, mas o governo Camilo Santana já tem aí alguns novos membros pintados de azul. Socorro França tem uma ligação histórica com Tasso Gereissati. Sem dúvida. O Maia Júnior, que já foi vice-governador, inclusive vice de Tasso, agora é o novo secretário de Planejamento. Nós estamos tendo aí uma ampliação. E hoje ele vai inaugurar lá no Iguatemi com Tasso Gereissati. Eu não me lembro aí, é um equipamento. Se eu não me engano, é um escritório do Detran, se eu não me engano. Perfeito, é alguma coisa do Estado que ele está inaugurando exatamente ao lado de Tasso Gereissati, lá no Iguatemi, em Fortaleza. Quer dizer, será que isso já tem uma conotação? Eu acho que não. É porque, logicamente, o Maia Júnior é um quadro muito importante, tem uma experiência, né, teve militância na área privada, e faz tempo, né? Eu acho que ele deve estar com uns 15 a 20 anos que ele abandonou a área pública e de repente voltar. Eu acho até interessante. Eu li alguma coisa no diário de hoje e ele dizia: se eu voltar, né? Porque nós não temos ainda a confirmação do governador, precisa ser por uma causa muito nobre, muito importante. Então ele tem muito a ver com isso, ele gosta muito de desafio, Maia Júnior. E, logicamente, é um quadro renomado, de experiência, fez um trabalho interessante na era Tasso Gereissati e, com certeza, não perdeu e nem esqueceu os conhecimentos, né, de gestão. E nessa área, que é uma área extremamente séria, que é a área de planejamento. O Brasil,
ele peca muito por não planejar. Acho que eles passam pouco tempo, a diferença, né, do japonês, do americano para o brasileiro é isso, eles passam muito tempo planejando, 60%, 70% do tempo planejando e 30% executando. Aqui a gente passa 5% do tempo planejando e 95% repetindo os erros, porque não fez um bom planejamento. Então, ele é uma figura importante e com certeza ilustrará, sem dúvida nenhuma, o secretariado do governo Camilo Santana. Agora, voltando ao nome do novo secretário de Segurança, o André Costa, ele assume a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social no momento delicado. Nós temos aí, apesar dos anúncios de redução dos índices de crimes violentos, né, homicídios, enfim, tentativas, mas nós temos um extremo desgaste da Polícia Militar com o governo, com o chefe do Executivo. O Delcy Teixeira não conseguiu fazer essa aproximação. Inclusive, nesse último final de semana, os policiais militares, grande parte deles, incitados até pelas associações de classes, fizeram uma operação que foi denominada Tolerância Zero, lotando as delegacias plantonistas da capital e do interior, inclusive para tentar pressionar o governo do Estado a dar um reajuste salarial maior do que aquilo que foi anunciado. Bom, me permita aí eu discordar nesse sentido. Eu acho que o Camilo fez um trabalho que o antecessor praticamente, né, barrou totalmente. Fez o quê? Quantos milhares de policiais foram promovidos, foram reajustados, ele tem um concurso público. Então, eu acho que ele fez uma mudança na maneira de relacionar-se com a polícia. O senhor acha que a tropa pode estar sendo usada de uma forma política? Eu acredito que tem algum corporativismo de uma parte, mas a grande parte, pelo menos eu conheço alguns policiais, inclusive do Corpo de Bombeiro, todos eles elogiam o governador exatamente porque ele abriu canal de comunicação com a polícia. Pode ser que tenha alguma área de atrito em algum setor, mas eu acredito que ele tenha feito um trabalho bom. E quando a polícia faz a história da tolerância zero, se você não esquece, não deixa de lembrar, foi o que aconteceu em Nova York. Por que Nova York mudou? Eles usaram exatamente a tolerância zero. Bom, o que é a tolerância zero? É tirar todas, né, as figuras até moleque que estava caçando passarinho foi levado para a delegacia da criança e do adolescente. Agora, né? Exatamente. Bom, aí também é exagero. Logicamente que isso aí faz parte da oposição. Porque é aquela história, eles estão usando muito, tem políticos que usam muito a segurança pública como trampolim político. E como eles não estão no poder, eles tentam denegrir exatamente o trabalho de quem está no poder. Por quê? Porque a função deles, eles imaginam que seja essa. Não estão preocupados com a segurança, com a tranquilidade do povo. Eles estão preocupados como é que eles fazem para ascender ao poder ou para assumir o poder. Então, nesse ponto de vista, Marta, eu acho que Camilo Santana avançou. Não sei se foi, não foi o ideal, claro. Não foi o ideal. Por quê? Porque a defasagem era muito grande. Né? O abandono, a falta de comunicação era muito grande nos governos anteriores, nas duas últimas gestões. Então, o Camilo, de certa forma, eu acho que ele avançou, ele abriu canais de comunicação, ele cedeu em muitos locais, né? Comprou máquinas novas, fez capacitação, máquinas que eu digo veículos, viaturas. Comprou viaturas novas, comprou armas, capacitou, colocou mais pessoas para dentro das limitações do Estado, sem dúvida nenhuma, acho que ele fez muito. Eu acho que o Cid Gomes, apesar da intransigência no que diz respeito ao diálogo, a abertura desse canal de comunicação, também fez muito. Se a gente lembrar a era Lúcio Alcântara, das Paratizinhas, pois era uma para cada município do interior e
passava mais tempo no prego do que rodando? Sem dúvida nenhuma, mas o que eu falo é na maneira, no relacionamento. O relacionamento foi terrível, foi péssimo. Pronto, é isso que eu falo. Estou falando no relacionamento. Então ele abriu, né, ele abriu o canal de comunicação e eu acho que avançou. Não foi o ideal, repito, mas, né, deu uma nova formatação. Você já vê a tropa mais animada, a tropa mais, né, reconhecida, porque não era. Olha, quanto tempo tinha gente que tinha 10, 15, 20 anos sem promoção. Você imagina, desde o tempo do Lúcio, ou antes do Lúcio, não se promovia. Aí, de repente, o menino Camilo Santana, o atual governador, fez uma mudança simplesmente, né, dentro das condições que o Estado poderia suportar, mas foi razoável. Bom, agora o André Costa, ele assume tendo que equacionar uma conta, né, uma situação dívida que é complicada. Conceder os reajustes salariais que as categorias querem e certamente merecem. Porque eles querem se nivelar com o Nordeste, né? Ainda existe uma defasagem. Ao que parece, ao que as associações dizem, a essa defasagem. Os salários do cearense com de algumas regiões do Nordeste. Eu não sei se é Recife. Agora, a segurança pública ainda carece muito de investimentos na Polícia Civil, que é a polícia judiciária, na questão do equipamento, dos investimentos também nos profissionais peritos, que são importantíssimos. A inteligência da polícia. A inteligência da polícia. E as estruturas físicas nas cidades do interior. Nós aqui, por exemplo, não temos uma delegacia ideal. Na área da Secretaria de Justiça, seria presídios, problema, né? De presídios, cadeias públicas. E tem que mudar essa formatação nesse modelo de prisão. Acho que esse modelo praticamente está falido e destruído e está conseguindo piorar a situação de quem vai para uma prisão. Acho que a pessoa às vezes comete um crime, foi por um acidente, por uma coisa, mas quando vai para uma prisão, quando volta, ele se transforma de um pequeno delinquente num grande delinquente, num grande marginal. Não são todos, claro. Ele é recrutado, né, pelas facções. Isso, então já começa a complicar a vida dele. Enquanto o presídio, a situação prisional no Brasil não mudar esse modelo, dando ocupação o presidiário, né, o preso, né, tentando melhorar a sua capacitação para ser reincluído na sociedade. Porque você está formando um verdadeiro, né, o que é que se poderia chamar, né, dentro do penitenciário, aprendendo só as coisas erradas. Então, isto precisa se transformar. O nosso sistema prisional é medieval, é triste, é lamentável, é uma coisa que não se tem nem palavras para se definir como é que são as prisões no nosso país. Bom, voltando a Itapajé, no que diz respeito à violência, nós temos, apesar de nós já termos tido o registro de 2 homicídios nesse ano, de 2017, de 2014 para cá o número de homicídios vem caindo. Pelo menos isso. Em 2014 tivemos 37 homicídios, em 2015 26, em 2016 19. Em 2016, 79% dos homicídios foram na zona urbana. 68% das vítimas tinham menos de 30 anos. Isso é lamentável. E 64% tinham envolvimento com entorpecentes. 64%? 64%. 64%. Ao que se sabe, né? 2/3, né, praticamente. E 68% foram mortos vítimas de disparos de arma de fogo. Isso nós podemos até acrescentar que 68% foram mortos, foram executados sem direito, sem qualquer chance de defesa. Né? Então, é o que nós vemos aqui nos plantões policiais que sempre são noticiados. E 4 tivemos nos bairros, ano passado, dos 19 homicídios. Os principais foram Centro, São Francisco 2, Cruzeiro e Ferros. 4 no Centro, 3 no São Francisco, 3 no Cruzeiro e 2 nos Ferros. Essa é uma estatística da Polícia Civil. Apesar do número ainda muito alto, temos tido avanços de 2014 para cá. Desses crimes foram elucidados os autores?
poucos. Rafael me informa que nem todos foram... Porque a média nacional é lamentável, né? De cada 100, parece que 7%, eu acho que não chega nem a 7% a elucidação dos autores dos crimes, né? Para você ver a dificuldade que a nossa polícia precisa melhorar, né? E um dos investimentos, logicamente, é na inteligência e na polícia judiciária, né? Nós temos um pequeno efetivo, né? Muito pequeno e com poucas condições e sem a menor estrutura. Muitas vezes um crime de homicídio, ele demora muito tempo para que seja expedido um laudo da perícia forense, porque não há profissionais de número suficiente. É insuportável. E também a gente também não pode deixar de dizer que impera a lei do silêncio. Ninguém se apresenta como testemunha, o que se não é aquilo, se não é o correto, mas é absolutamente justificável. Porque a população teme represália. Perfeito, né? Sem dúvida nenhuma. Cria-se esse drama aí para ajudar a polícia ou área jurídica. Bom, e ainda nessa seara da segurança, nós esperamos, né, que o deputado Danilo Forte ele tenta articular aí uma visita do novo secretário ao nosso município, onde nós poderemos tratar com ele sobre todas essas questões. Né? E aquela ideia, né, que foi até levantada aqui pelo nosso amigo Rudy Cascais, da divisão, né, das duas áreas, né? A divisão da Delegacia Regional de Itapoca. Delegacia Regional. Ficaria, né, dos 17 municípios, ficaria 10 em Itapoca e o Itapajé ficaria com 7, porque geograficamente ele está exatamente no centro geográfico desses 7 municípios. Eu acho que era uma mudança. Pois não, Marlene? Não, e o Rafael me informa que o novo delegado, Dr. Bruno, novo delegado do município, ele comprou essa ideia e disse que vai lutar também para que haja esse desmembramento. Que notícia boa. Aí com isso aí, sem dúvida nenhuma, nós teríamos condições de ter aqui uma boa delegacia, logicamente, e atendimento para todos, né, nos horários e nos finais de semana, horas, 24 seria horas, uma delegacia regional, finais de semana, e com certeza nós teríamos também a possibilidade de termos aqui uma companhia da Polícia Militar, para que a gente pudesse realmente atender aos 7 municípios de maneira bem eficaz e eficiente. Na verdade, a ideia não é desmembrar apenas a delegacia, é transformar em 2 hoje a área integrada de segurança pública, né, que congrega a região de Itapoca. Pois lá ficaria com 10 municípios e o Itapajé ficaria com 7, inclusive ele, não é isso? Exatamente. Então é mais, né, um defensor, sendo ele itapajéense, que nós com certeza iremos tentar convencê-lo que essa é uma ideia, e agora com mais adesão aí do nosso delegado Bruno. Obrigado aí pela a força que tem o delegado, e isso nos ajudará bastante. Bom, e nesse caos penitenciário que nós vivemos, e Ceará, ninguém pensa que Ceará está fora disso, felizmente. Está imune. Felizmente não tivemos aqui esses massacres, mas... Você sabe que o governador tomou uma atitude, né? Fez o remanejamento de 800... 4 mil. Foram 4 mil presidiários. Entre presos provisórios e presos já condenados. Agora, esse problema aí de preso provisório, preso que não teve ainda a chance de ser ouvido pelo juiz, 40% dos presos, né, praticamente estão vivendo ainda sem ter direito a falar com o juiz. Isso é muito triste, isso é lamentável. Alguns até cumprem a pena, mais do que a pena, mas lamentavelmente precisa que isso seja corrigido. E um artigo muito interessante do advogado Leandro Vasques, que o senhor bem conhece, ele que é presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública e conselheiro da Escola Nacional de Advocacia. Foi publicado um artigo dele no jornal Povo, muito interessante, que fala sobre esse caos do sistema penitenciário. O senhor certamente leu. Exatamente. O Leandro Vasques é um dos criminalistas hoje mais conceituado no Ceará, e já extrapolando as nossas fronteiras. Ele tem parentesco, é casado com a sobrinha, filha da Jerusa e do Dr. Gomes, casada com Leandro Vasques. E ele tem esse conhecimento extraordinário e faz sempre as suas
mensagens bacanas. E essa não sei se foi semana passada, acho que foi sexta, foi sábado, ele fez um artigo extraordinário mostrando o caos que o nosso sistema prisional, nosso sistema de prisão brasileira está passando e precisa mudar. Esse que eu falei na história do trabalho, eu já falava exatamente por conta desse artigo dele, que se você não conseguir fraturar esse modelo que nós temos, só o Estado é capaz disso, fazendo exatamente, dando ocupação, dando trabalhos, fazendo uma terapia ocupacional dentro do presídio para esse povo, eles jamais conseguirão mudar a situação que nós estamos vivendo. Pelo contrário, a coisa tende a piorar, que é o que nós estamos vendo. Eu vou ler só um trecho rápido do artigo dele. O leitor menos atento pode fantasiar que a morte de detentos representa, entre aspas, menos bandidos na sociedade e que os pandemônios havidos nos calabouços do sistema carcerário não o afetam. Lê do engano. Os apocalipses prisionais são, na verdade, o sintoma mais evidente da total falência do sistema penitenciário brasileiro, que deveria exercer importante papel na pacificação social que tanto se espera. Um sistema que só embrutece e degenera, mais cedo ou mais tarde, acaba expelindo de volta aqueles que perpetram a violência que sofremos diariamente. Sim, quem hoje se vê confinado no medieval sistema prisional, cedo ou tarde regressará à sociedade. E são esses líderes de facções, as vítimas, muitas vezes são presos de menor periculosidade. Perfeito. Porque os líderes, os cabeças, eles mais cedo ou mais tarde vão voltar à sociedade. Está muito bom esse artigo do Leandro e mostra a falência do sistema prisional brasileiro e o risco que nós estamos correndo, né, de formar, de capacitar para o crime pessoas que às vezes nem tinham tanta tendência, mas por viver nesse ambiente é praticamente obrigado a fazer essa opção, o que é lamentável. E amanhã estará de volta na sociedade, convivendo conosco, porque eles não vão passar prisões perpétuas, porque nós não temos. Então, futuramente volta à sociedade e estará convivendo com toda a sociedade. Então, é preciso que se faça essa mudança, dando exatamente um novo modelo, né? E ele até faz uma sugestão da história da terceirização. Mas a terceirização na região norte foi catastrófica, né? Porque as pessoas lá, eles veem em cada preso um número. Então, para eles, quanto mais preso, mais dinheiro, quanto mais dinheiro, mais preso, e a coisa assim vai fazendo. Para eles, nessa lógica mercadológica do empresarial, sistema penitenciário, quanto a ressocialização acaba não dando lucro. Quanto mais preso, quanto mais pessoas confinadas, mais lucro. E quanto mais eles voltarem, mais eles ganham. Então, exato, não é interesse, que deveria ser o contrário. O preso que não reincidir, você vai ter um percentual, você aumenta. Mas o preço que voltar, ele entra pela metade do preço que ele da primeira vez. Que aí eles iam ter preocupação em melhorar, né, esse tratamento, essa ocupação dele lá dentro e criando até um serviço para ele, um modelo, né, uma prática para quando ele sair, começar a ganhar a vida com esse novo conhecimento que ele adquiriu dentro da penitenciária. Porque o problema aí é exatamente na maneira de remunerar. Para eles aí, quanto mais lá dentro, melhor. Então, qual o interesse que eles têm em recuperar preso? Nenhum. Porque se recuperar esse, não volta mais. E para eles é bom que volte, porque eles ganhariam mais. Você poderia haver uma terceirização, não dos presídios, mas dos sistemas de ressocialização, né? Treinamento, estudo, enfim. E quem recuperar mais e quem não reincidir, ou seja, o que não reincidir não voltará mais. Então, você teria até um bônus por aqueles que você conseguir reincluir na sociedade. Ou seja, nós precisamos discutir mais profundamente a situação, porque ela é crítica
e ele atinge a cada um de nós, por menos que a gente acha que não atinja. Bom, vamos tratar agora aqui de um assunto que tem tudo a ver com violência, ou pelo menos a prevenção da violência, que é emprego, geração de emprego, sobretudo para a juventude, mas claro também para os mais experientes. Nós tivemos na última quarta-feira a visita, aliás, na última quinta-feira, pela manhã, a visita do consultor de empresas e negócios internacionais, Tadeu Alcântara Macedo. Ele esteve em Tapajé e, em companhia do prefeito Dimas Cruz, esteve nos galpões da Copita, da extinta Copita. E ele vê a possibilidade de que a gestão municipal, oferecendo incentivos, claro, possa trazer novas empresas para o nosso município. O que é, claro, que não está nada definido ainda. É uma intenção. Mas começa com primeiro passo. Tudo começa com esse primeiro passo. Não pode ser diferente. O cara não sai de lá, eu vou instalar uma fábrica amanhã aqui. Não é assim. Primeiro é a intenção, é a conversação, e eu acho louvável exatamente porque o prefeito já está exatamente incorporando essa visão, esse pensamento de atração de novas empresas para o município de Itapajé. E praticamente nós estamos com, quinta-feira foi 5, então com 5 dias do início da gestão, o prefeito Dimas Cruz já está mostrando aí a que veio e fazendo aí a sua parte para obtenção, para a atração de empresas para o nosso município. Pode até ser que não dê certo, mas se você convida 1, 2, 3, 4, 5, um deles com certeza vai se interessar e brevemente, com certeza também, nós poderemos ter a possibilidade dessa ampliação, do nosso parque industrial aqui no município de Itapajé. Poderia ser, a partir daí, até pensar no futuro distrito industrial. O governo hoje tem muito interesse nisso. Eu acho que se o Dimas também procurar, o pessoal da ADES, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que eu acho que é o caminho, essa família Alcântara Macedo, eles são muito ligados à área industrial, à área empresarial, que é o Tadeu, o nome dele é Tadeu? Isso. Tadeu Alcântara Macedo. Eu não conheço, mas tem o Alcântara Macedo aí, que é hoje uma figura importante no empresariado lá na FIEC, e ele tem, logicamente, esse bom relacionamento. Então, se o Dimas, primeiro passo, porque a Copita deve caber no máximo 1 ou 2 empresas, para as próximas seria importante, aí é já uma sugestão, procurar um terreno que possa abrigar no futuro um distrito industrial. Daí para frente é fazer o quê? Galpões, porque o Brasil, a tendência dele, dentro dos próximos 3, 4 anos, que é exatamente a gestão do atual prefeito, pode ser ampliada, porque eles têm direito, não mudou ainda a lei da reeleição, então vai continuar até que eles mudem, mas mesmo se mudar, mesmo se acabar agora, o prefeito atual ainda teria uma opção de ser candidato, uma opção, não sei se é o que ele deseja, mas eu estou falando isso exatamente porque em 4 anos você consegue praticamente fazer um galpão, ou tudo que você começar a conseguir um distrito industrial, para que a gente possa ter no futuro aqui emprego, renda, para que essas pessoas possam sair da rua, da ociosidade, do ócio, porque o que mata o ser humano é não ter o que fazer. O que leva o ser humano a fazer o que não deve é exatamente a ociosidade. E ociosidade não combina com desenvolvimento. Precisamos ter ocupação para as pessoas procurarem as suas melhoras. Bom, tem uma participação de ouvintes. Um ouvinte pergunta quando vão pagar os auxiliares de serviços gerais da Secretaria de Educação. Além dos auxiliares, nós temos outros servidores que recebem pelos 40% do Fundeb. Mês de dezembro? Dezembro. Tivemos informação, inclusive do secretário de Administração, que conversou rapidamente com o Michael Rios hoje pela manhã, de que é muito provável que hoje as contas do município estejam finalmente desbloqueadas. Nós dissemos em até 10 dias, de fato. Hoje nós estamos no 10º dia. Pois do novo ano, é brincadeira, né?
é muito tempo para paralisar o município, né? Porque tudo na vida precisa de pagamento, A, B, C ou D, a vida funciona em torno disso. Infelizmente, deveria não ser, mas é. E quando você não consegue usar os recursos da prefeitura, vamos agilizar. Eu até liguei hoje para um profissional lá do banco e ela disse, não, eu não posso lhe atender agora porque eu estou resolvendo. Eu digo, isso aí é prioridade zero. Vá cuidar, porque todo o povo que tem relação econômica com o município, né, que tem serviços para o município, precisa recebê-los. Bom, tem a participação de um ouvinte que pergunta quando vai finalmente ter médico no PSF Dona Bibi nos Ferros. Segundo ele, as grávidas estão sem realização do pré-natal. Temos essa reclamação desde a última semana de que ainda não foi normalizado, depois da mudança de gestão, o serviço, o atendimento com os profissionais de saúde nos postos de saúde da família. Então, estamos aguardando. Como eu disse ontem, o espaço está aberto para que o novo secretário de Educação e também o novo coordenador dos PSFs esclareçam a população. Aliás, novo secretário de Saúde e o novo coordenador dos PSFs. Você já sabe o nome? É Davi Faustino, secretário de Saúde. Secretário de Saúde. Se eu não me engano, trabalhava na gestão municipal em Fortaleza e foi convidado a estar no Itapajé como secretário. Então estamos aguardando aí um posicionamento do novo secretário quanto a essas demandas. Eu tenho a participação de um ouvinte que ele faz uma pergunta direcionada ao Dr. Bastos. Dr. Bastos, o que fazer? Pois se não andarmos de capacete, somos multados. Mas se andarmos de capacete, colocamos nossas vidas em risco, porque em alguns bairros é proibido andar de capacete. Rapaz, que coisa complexa, né, rapaz? É uma situação delicada. Aí é complicado, eu não sei nem o que te responder. Como é o nome dele? Não dá o nome. Não se identifica. Ao nosso ouvinte e participante aí, a situação é crítica. E o pior é o seguinte, a tua vida é que está um jogo. Porque quando tu tira o capacete, tu também está correndo um risco de se te acidentar, de repente também perder a vida. Menos, né? Porque se você dirige bem a sua moto, não vai, mas pode haver um acidente e no final das contas você cair também. Agora, nós ouvirmos isso aí, é bom procurar, inclusive, o setor de segurança pública, porque se você não puder usar o capacete, lamentavelmente, você está correndo risco de vida por não usar. A multa não é tão importante, porque as pessoas falam na multa, mas eu acho que mais importante que a multa é a própria vida se você se acidentar. Quantas pessoas se acidentaram por não usar o capacete, tiveram traumatismo craniano severo e perderam até a vida. Bom, doutor Bastos, nós falamos muito aqui de precatório do Fundef, cerca de 29 milhões de reais, descontados aí a questão dos honorários advocatícios. O município foi agraciado no ano passado com essa decisão da Justiça, uma ação que foi impetrada pela Prefeitura contra a União ainda em 2006, e 10 anos depois o resultado foi favorável à Prefeitura, à municipalidade. Mas Prefeitura, a atual gestão do prefeito Dimas Cruz e sindicato ainda não chegaram a um acordo definitivo sobre a utilização do precatório. Como a gente sabe, o sindicato e professores reivindicam um rateio de 60% desses recursos entre os profissionais do magistério. Já a Prefeitura diz que vai esperar a decisão definitiva transitada em julgado da Justiça para aplicar os recursos. Nós sabemos que a Prefeitura de Itapajé tem a esperança de que a Justiça autorize a municipalidade a utilizar esses recursos ou parte deles em todas as áreas da gestão municipal. O que isso implicaria em quê? Por exemplo, na construção de um hospital, de um matadouro, enfim, daquilo onde nas demandas prioritárias, onde as carências estiverem maiores. Mas os professores afirmam que esses recursos devem ser aplicados nos moldes do Fundeb. 60 rateio, 40 aplicação em educação. E quem vai decidir isso, doutor? Qual é
tribunal é o Tribunal de Justiça, Bom, cabe recurso, há uma ação que foi interposta no Tribunal Regional Federal em Recife. No TRF. Mas ainda não é última instância. Isso pode ir para o STJ. Ainda pode ir para o STJ. Ou o STF, não? Eu acho que STJ eu acho que resolve. Que já é segunda instância. Aliás, não é segunda instância, não. É praticamente final, né? Porque STF são matérias constitucionais. É mais matérias constitucionais. Eu não sei se Pois mas o STF, a questão é que o STF decidiria do que se trata esse recurso, ou o STJ, se restituição daquilo que o município já aplicou quando os recursos foram repassados a menor, ou se é complementação do Fundeb. Pois é, será que na época foi repassado algo para os professores, né? Isso precisa, logicamente, de um acompanhamento. Na época do Fundef, nós não tínhamos piso salarial dos professores. Não havia piso. Né? E a coisa era muito flexível, né? Pois é. Mas os professores dizem, não, o Fundef foi substituído pelo Fundeb, então tem que ser aplicado nos moldes do Fundeb. Né? Seria. E as prefeituras, inclusive a de Fortaleza, afirma que não. Fez a mesma coisa? Isso aqui é restituição daquilo que já foi aplicado pela prefeitura. Isso. Além do município de Itapajé, tem outros municípios. Outros dezenas de municípios. Estão arguindo a mesma coisa. Isso, as prefeituras arguem que deveriam ter direito a gastar nas áreas mais carentes, mais necessitadas. Bom, eu vou esperar aí a voz da Justiça, né, que é do TRF, esperar o julgamento de aguardar. Mérito, né? Agora, espero que isso não demore demais e não passe mais 10 anos, né, porque de certa forma está aí rendendo, tal. Não sei nem se os advogados já tiraram a parte deles. Talvez não, né? Se eu não me engano, existe também uma ação de contestação dos valores. Dos valores dos advogados. Dos advogados, que é 20% do precatório. Normalmente eles têm esse percentual. Eu até já falei uma vez aqui, eles utilizam, mas dependendo da quantidade, né? Isso é como o corretor também. O corretor tem um percentual, mas às vezes o prédio é muito valorizado, e aí o corretor dá uma reduzida na comissão a que ele faria jus. Então, é aquela história, dá para conversar. Né? Não sei se depois de acontecer, isso era para ter sido feito antes. Né? O que é negociado não sai caro. Agora depois, às vezes pode ser uma briga cara para todos. Agora, lamento isso demorar muito, porque tanto é importante se for para os professores e a parte que ficaria para o município, né, para a prefeitura, que vai investir em setores realmente necessitados. Nós estamos aqui sem um matadouro público há quantos anos, Marden? Eu acho que nós já há mais de 2 anos, né? Há mais de 2 anos nossos matadouros estão interditados. É porque vai e volta. Não, interditado. Interditado, vai e volta, talvez muito mais. Um hospital, né? Hoje as condições de atendimento aqui também são muito precárias, tal. Na verdade, tecnicamente nós nem temos um hospital. É uma unidade mista de saúde. É uma unidade mista de saúde. Aí os professores vão dizer, mas isso não é um problema nosso, esse dinheiro. Quer dizer, é uma briga, é uma discussão, não vamos chamar briga, vamos tentar levar dentro da razão e, logicamente, dentro da lei. Então, eu acho que ele deve estar orientado para isso, né, o prefeito, e, logicamente, que o sindicato também vai fazer as suas arguições, reivindicando para os professores. Mas espero que seja decidido o mais rapidamente possível, porque tanto os professores quanto o município têm pressa. Exatamente. Então vamos aguardar aí o julgamento do mérito. Uma informação que pode ser muito boa para a nossa região, doutor, é de que na próxima quinta-feira, dia 12, haverá uma licitação para a contratação de empresa que vai fazer o estudo de viabilidade técnica da duplicação da BR-222. Essa duplicação ela iria de Fortaleza a Sobral, passando ali pela entrada do Porto do Pecém. Isso poderia ser aí um grande avanço, né, na questão de investimentos em infraestrutura na nossa região. Né? Seria um sonho aqui para quem mora aqui na nossa região, né? Itapajé, Irauçuba, Sobral mesmo, seria um sonho. Agora, vamos ser sinceros, vamos ser pé no chão. A situação atual, eu acho que não tem nem como se pensar num equipamento, né, numa estrutura como essa, para ser investida agora. É louvável a atitude e tal, mas
Vamos ser honestos e pé no chão. As coisas não estão tão fáceis. Isso é um investimento, eu estava fazendo um cálculo, são 230 quilômetros, né, duplicado, né, seria aproximadamente 2 milhões por quilômetro. Isso era, não sei agora, 460. Aí o mar e os aditivos, bom, então vai para 700 milhões, ou pode chegar a 1 bilhão de reais. Então, é uma coisa que a gente pode até sonhar. Não faz mal, sonhar não faz mal. Agora, o que eu acho é que o governo, por uma necessidade, ele vai precisar duplicar até a entrada do Pecém. Eles vão levar agora a tancagem lá do Mucuripe, só aí são 1.200, 1.300 caminhões toda semana, né, passando, vai ter, porque senão ninguém vai conseguir trafegar, né, do Croatá para frente. Então, até o Pecém, eu iria até me aventurar a achar que eles vão fazer, até por uma necessidade. Porto Pecém, a zona de processamento e exportação, a siderúrgica, né, que chegou agora, nessa semana passada, a produção de 1 milhão de toneladas de placas. Olha que coisa extraordinária, né? Um sonho para o Brasil, para o Ceará, que era uma siderúrgica, e agora é uma realidade. Essa semana eu conversei com o Ricardo Parente, que é o gerente geral lá da CSP, e ele me dizia: doutor Bastos, trouxe o governador essa semana para exatamente fazer o marco de 1 milhão de toneladas de placas de aço. Então, você imagina, tudo isso precisa. Vai por navio, mas vai muita coisa também saindo ali por terra, né, por via terrestre. Então, é fundamental e acho que deve sair primeiro até a rotatória ali, que seria na entrada ali da Mário Covas, né, que é a CE que vai até o Porto do Pecém. Então, essa aí eu acho que está mais provável acontecer. Agora, é louvável tentar e tal e esperar. Eu acho que isso não é uma força de um deputado, mas eu acho que é da bancada, né, Marcos? É isso que nós dizíamos. Um esforço tão grande desse tem que ser um esforço de bancada e do próprio governador. Não é? O executivo e os deputados da bancada cearense sejam deputados e senadores no esforço conjunto, porque senão certamente não sai. Né? Perfeitamente. Então vai ser um esforço conjunto e acho que todo deputado que tá aqui na nossa área vai envidar os seus esforços. Mas reconheço que o momento agora não dá para sonhar muito alto, não. É sonhar com o farol baixo. Nós falávamos agora há pouco da necessidade de atração de empresas. Isso seria também um diferencial para a nossa região. Atrair empresas que possam se instalar. Nós estamos relativamente próximos do Pecém e teríamos uma BR duplicada para o escoamento de produção. Né? Exatamente. Eu acho que essa aí seria a opção, né, mais provável acontecer. Bom, tem uma participação de um ouvinte que pede que as autoridades também não esqueçam da questão do lixão da cidade, o que é uma vergonha. Pronto, perfeitamente. Seria os três, eu acho que não sei nem qual é a ordem, né? O lixão, porque lixo é doença, é sujo, é tudo. Né? Nós já temos o saneamento, já concluíram o saneamento, o Marden? Agora essa última etapa foi concluída, se eu não me engano é a segunda. E ainda falta uma etapa. Ainda faltam outras etapas. Né? De vez em quando a gente vê uma rua, né, cortada, aquilo ali é para fazer o saneamento. Isso. Com isso aí nós vamos melhorar muito a saúde. Cada R$1 investido em saneamento, são R$4 economizados em tratamentos de doenças. Então acho que esse aí é muito bom. Então nós temos o nosso saneamento, mas falta um hospital, falta a área, né, a área de segurança, que não depende do prefeito, mas depende da força política dos políticos da terra, né? Isso nós já estamos vendo aí, né, com a presença de um conterrâneo nosso na Secretaria de Segurança, pode nos ajudar a dar esse passo importante.
Bom, doutor Bastos, agora nós temos, nesse restinho de Jornal Integração, queria que o senhor também falasse sobre economia. Economia como a política é uma coisa tão dinâmica nos últimos tempos que o cenário muda de uma semana para outra de uma forma extraordinária. Pois é, nós estamos... a Lava Jato é um fator de transformação. Parece que ela deu uma calmada, pelo menos agora. Isso, de certa forma, a economia consegue avançar. Eu li um artigo interessante hoje do Delfim Neto, ex-ministro, né, da era dos militares, foi ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, uma cabeça, foi deputado federal de várias legislaturas, e ele fez uma análise, né, da Temer, o que é de Temer, a Temer, o que é de Temer. E ele reconhece aquela história que eu dizia aqui, o impopular Temer, e segundo o próprio Delfim, disse, o que o Temer está fazendo deveria ter sido iniciado na era do Sarney. Eles sabem que desde o Sarney, naquela época daquelas inflações malucas, era preciso fazer essas mudanças. Então veio Sarney, veio Collor, veio o FHC, veio o Itamar, né, veio Lula, veio Dilma, e nenhum deles teve a coragem de fazer as mudanças. São boas as mudanças? Não. De início, assim, a roupagem, não é bom. O bom é gastar dinheiro, mas sem fazer essas mudanças, jamais nós vamos ter condições de ter um país em desenvolvimento, com educação, com saúde, com segurança, com presídios realmente aptos a receber um cidadão, um ser humano, a receber um ser humano, porque o que nós temos aí, acho que nem animal se sentiria à vontade dentro do equipamento deste. Então, para que isso possa acontecer, precisa haver essas mudanças, precisa haver estas reformas, e eu estava lendo na Veja, esse governo, ele está fazendo uma propaganda super interessante. Ele mostrou os 120 mudanças que ele fez nesses 6 meses, né? Praticamente, são 6 meses. Maio para cá, ele entrou em maio, primeiro como apenas interino, depois está com 100 dias, né? Praticamente, né? Saiu mesmo quando foi que a Dilma, o impeachment. Vê se a lembrança vê se a memória está boa. Setembro, não? Pois é, então é de setembro para cá. Outubro, novembro, dezembro é 100 dias. Então ele estava falando, nesses 100 dias e nessa interinidade, ele fez mais do que de reforma, eu não digo de mudanças necessárias. Ele fez mais do que os últimos 5 últimos presidentes. Olha só para você ter uma ideia. Né? Mas, logicamente, o que é que nós estamos lembrando? Da época boa, que o mundo tinha dinheiro aí, a liquidez no mundo era muito grande, os recursos praticamente juros negativos para a gente gastar à vontade, só que a conta sempre chega no final da festa. Então, o Temer pegou o final da festa, com um país totalmente, né, degringolado na área econômica, na área política, na área ética, na área moral, que ele também tem parte. Eu não posso negar o que a imprensa, né, nem tampar o que a imprensa mostra, inclusive parte da equipe dele também tem compromisso com a Lava Jato, mas eles estão fazendo a parte deles. Eles estão tentando fazer aquilo que os nossos estadistas anteriores, a começar lá do Sarney, não fizeram. E, por incrível que pareça, eu também li outro artigo, esse extremamente, até do japonês, Nakano, do valor econômico, mas esse era de um pessimismo, rapaz, que eu digo, pelo amor de Deus, esse cara, eu acho que ele nem tem interesse que o Brasil vá para frente, porque tudo que foi feito, né, a história do teto dos gastos, a previsão da Previdência para que a gente possa pagar os aposentados no futuro, né, a história do pré-sal. A Petrobras, só para a gente ter uma ideia da mudança, vamos pegar a Petrobras, que é praticamente o centro da corrupção. Foi o centro, Petrobras. A Petrobras lançou títulos agora nos Estados Unidos.
ela lançou 2 bilhões. Você sabe quanto foi a oferta, a procura? Chegou a 20 bilhões. Doutor, quando o empresário quer comprar ação de empresas, isso é sinal que ele acredita na empresa, que ele tem confiança e que ele acredita na gestão corporativa desta empresa. Então a Petrobras, que valia 60 bilhões no início do ano, hoje está valendo 230 e deve chegar até o final do ano a 350 bilhões de dólares. Então, a economia não está melhorando? Vai melhorar. Eu acho que isso é um processo que nós vamos amargar, né, algumas doses de remédio, espero que não seja veneno, de remédios, né? Remédio não é bom, é uma injeção na veia, é doloroso, é dolorido, mas depois vem a cura, que é isso que nós vamos esperar do Brasil, é isso que nós vamos esperar que aconteça com a economia brasileira. Então a Petrobras hoje já tem essa nova confiança, né? E outra coisa, caindo o valor dos juros cobrados com o empréstimo à Petrobras. Nós perdemos o grau de investimento, você lembra bem, né? Nós éramos investment grade, grau de investimento. Nós tínhamos confiança, o dinheiro aqui era mais barato e tudo era mais fácil. E as pessoas tinham interesse, os fundos tinham interesse de emprestar. Depois que nós perdemos, aí no final do primeiro governo da Dilma, praticamente nós ficamos o quê? Com o empréstimo mais caro, as pessoas mais temerosas de nos emprestar. E agora já estamos conseguindo, né? Está aí o exemplo, a Petrobras, que apesar de estar no furacão, né, da Lava Jato, é exatamente a empresa que foi usada para financiar todo esse movimento político que nós soubemos e vimos e lemos, ela já está começando a recuperar a credibilidade como empresa multinacional. Então, isso de certa forma demonstra, mar de ouvintes, internautas e telespectadores, que o Brasil está começando a dar os passos em direção à normalidade da nossa economia. Vai ser amanhã? Não. Nós podemos demorar 3 meses, 6 meses, eu estou querendo que seja antes, mas pode demorar 1 ano. Pode ser no final de 2017 para 2018. Né? Então, o cenário nacional é esse. Aqui no Ceará, o governo Camilo Santana está viajando agora para o Irã e para a China, está tentando conseguir empresas de autopeças. Olha a importância de uma siderúrgica. As empresas de autopeças vivem do aço, né? E você tendo uma siderúrgica do lado, fica mais fácil para você fabricar, gerando emprego e renda aqui para a nossa região do Porto do Pecém, que nos atinge aqui no Itapajé. Né? Nós ficamos a 100 quilômetros praticamente do Pecém. E, além das empresas de autopeças, peças para carros, eles também foram atrás de conseguir a nossa sonhada refinaria. Que eu acho mais difícil, mas água mole em pedra dura, tanto bate que um dia fura. Então vamos esperar que um dia o Camilo Santana possa nos dar essa alegria de trazer uma refinaria aqui para o Porto do Pecém. Eu tenho a participação do Mário Mussato. Ele afirma que, segundo a opinião dele, há um escândalo maior do que a Petrobras, o escândalo do BNDES. O BNDES nós ainda estamos vendo a ponta de um iceberg que ainda pode ser. No BNDES maior, eu até concordo aí em tese com ele, mas o grande eu não vou dizer que é do mesmo tamanho, até porque não foi ainda quantificado, mas com certeza, né, se você imaginar que na era FHC, o BNDES, ele emprestava, chegava a 40 bilhões, 48, 50, e na era Lula e Dilma, chegou a bagatela de 500 bilhões. Aí tu coloca aí Ike Batista, 12 bilhões, JBS da Friboi, BRF, essas
campeãs mundiais que eles queriam fazer. Oi! Então, realmente tem escândalo grande aí pela frente. Eu não tenho dúvida, não. É Mário? Mário Mussato. Mário Mussato. Eu concordo com você. Eu não vou dizer aqui quantificar, mas o que está hoje no prelo é a Petrobras. Aí tem BNDES, tem os fundos de pensão, que também não foram poucos. Aí é Fundef, é CACI, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil. É o dos Correios, né? Que é qual é o do Postales, dos Correios, que é também outro buraco do tamanho, não sei nem de quê. Bom, doutor Bastos, trago aqui uma informação. Houve aí mais uma queda de mais um assessor direto do Temer? Do presidente Temer. Dessa vez segundo escalão, terceiro? Segundo escalão, né? O Bruno? Exatamente. Esse é um garotão. Que fez bobagem e perdeu o emprego. É o infantil. Foi uma atitude realmente impensada de um jovem que não eu sei nem onde é que está vivendo, secretário nacional da juventude. Pois é, né? Isso é lamentável para você ver como é que tem alguns jovens, espero que não sejam muitos, sejam poucos, né? Ele disse aquela bobagem absurda. Ele defendeu as chacinas e disse que tinha que matar mais presos. Deveria ter uma chacina dessa toda semana. Deveria ter uma chacina dessa por semana. Olha, que coisa absurda, que coisa triste e lamentável. Apesar de dizer que foi uma fala em caráter pessoal, ele ocupa um cargo de confiança. Mesmo que seja confidencial, só ele e o espelho, dizendo uma bobagem dessa, não deveria estar em nenhum cargo público. Não tem nenhuma dúvida. E agora, foi bom. Talvez se fosse preciso o Temer botar fora, ele diria que não, ele errou e tal. Ainda bem que ele se demitiu, parece. Se eu não me engano, ele parece que pediu demissão lá. Bom, é a versão oficial. Ele pediu demissão. Talvez o Temer disse, não, mas fica aí mais uma semaninha. Não quero não, porque a imprensa vai correr atrás de mim. Então, essas coisas precisam serem corrigidas imediatamente. Não é para ficar tergiversando. Não sei, pode ser, devo... Rapaz, esse negócio dessa tibieza, eu fico triste. Quando falta assertividade, falta atitude, falta ação, proatividade. Precisamos disso na iniciativa pública e privada. Bom, doutor Bastos, essa foi a nossa pauta dessa quinta-feira. Aliás, dessa terça-feira, hoje, dia 10 de janeiro. E contaremos com a sua participação amanhã novamente. Ok, vamos guardar alguns assuntos bons para amanhã, para a gente deixar os nossos ouvintes felizes e satisfeitos com as informações que chegam, né, aos seus áudios, aos seus telefones e aos seus gadgets.